ter 2 aulas por semana, uma de manhã e uma de tarde, porque ela fazia aula todos os dias, só que ela queria dobrar o número de aulas. Então, mas por que tu quer fazer isso? Não, porque assim, eu quero pegar o Opala do meu marido, já falei com ele, ele disse que tu pode ir lá em casa comigo, deixa o carro da autoescola, pegamos o Opala, andamos de Opala, depois voltamos e vamos montando de autoescola. Tá. Então ela pagava uma aula a mais todo dia para poder andar no carro que ela ia andar. Porque ela ia andar de Opala, o marido dela não ia comprar para ela uma Kombi, nem um Ferrorama, nada. Ia comprar, ela ia dirigir o Opala que já estava na garagem esperando ela. Então a gente se propunha a ensinar ela a dirigir. E ela, quando fez a carteira, saiu, pegou o Opala e saiu da garagem, que era uma lomba, inclusive, e saiu na mostradeira, que era uma coisa difícil. Isso na década de 80? Isso era em 87, por aí. Tá? Então, cara, assim, ó, a gente ficava feliz. O aluno ia lá na autoescola, levava uma sacolinha. Quando tu via, estava ganhando uma camisa, uma calça, uma caixa de bombom, sabe? Porque ela ficou satisfeita, ela aprendeu a dirigir. Ela foi a Pinhal, ela voltou, a outra não sei o quê. A outra entrou na garagem de casa que precisava entrar, porque ela ia entrar todo dia. Agora, tu pega hoje uma pessoa, agora mesmo, eu recebi aqui de um grupo que eu tenho lá de Garopaba, uma menina que é influencer, essa aí ela fez a carteira. E ela foi tremendo de medo e tal, porque não... Ela fez um feijãozinho com arroz ali e passou. Eu não vou estimular a guria e dizer, não, meus parabéns, mas tu tá vendo que ela não tem condições, tu vê ela sentar na moto, parece que a moto está dando choque nela. Então, não, tu vê, ela ainda não está no ponto, ela está, sabe, mas não. Mas ela tem uma carteira A e agora deu. Agora ela vai andar onde ela quiser, vai causar acidente, vai fazer sei lá o que, tomara que não, né? Gente, esse é o Papo com Café, segunda temporada. E esse papo, vocês não têm ideia quanto tempo eu queria ter. Esse cara que a gente vai conversar hoje, né, que tá aí, que é o Marcondes, né? Eu trabalhei 1 ano com ele. Ele estava já em fase de saída, né? Em fase, vou chamar assim, de aposentadoria da área, né? Trabalhava lá há muito tempo, ensinou milhares de alunos, milhares de alunos. Ele é do tempo que ensinava no Opala, ele acabou de relatar isso, né? Ensinou no Opala. Imagina vocês hoje ensinar alguém a dirigir no Opala. E é com muita alegria, Macaco. Macaco é um perigo carinhoso, tá, gente? É ele mesmo, né? Me corrija aí se eu estiver enganado. Continua, né? Continua, vai continuar sempre, porque eu já sou antes da lei nova, entendeu? Essa lei ela saiu depois, Então, eu já era macaco. Me orgulho muito. gente, imagina um cara engraçado. Imagina um cara gente boa de trabalhar, alto astral, aquele cara que levanta alto astral, que não tem ruim e que ao mesmo tempo trabalhador pra caramba. Macaco, seja bem-vindo, é o Papo com Café. Te Obrigado, apresenta quem é o Lucas. Marcondes, cara. Obrigado, Lucas. Obrigado. Tu é um menino que com todo respeito, falo menino, porque eu te conheci ali quando bem novinho, quando tu começou, né? E tu tem essa baita experiência hoje aí, eu tenho te acompanhado, vi que tu vem ajudando os formadores, né? Vamos dizer assim, do que vai acontecer, do que está acontecendo agora aí, né, na realidade, do que vem acontecendo. Eu agora não estou mais dirigindo. Sabe que depois dos 60 anos o cara fica mais acomodado, digamos assim, e a minha urgência e tal. Então eu chego, hoje mesmo saí, fiz várias coisas pela manhã. Uber. Uber é fácil, não tem que estacionar, não incomoda. Dirijo quando vou e volto para Garopaba. O meu trabalho é mais lá do que aqui agora, né? Então, aí pego, dirijo na estrada, vou e volto e tal. Mas eu vejo que tá feio o negócio. Tá feio. Eu não sei, Lucas, se isso aí. Né? Aí eu vou te perguntar, porque eu estou 23 anos fora disso, mas eu não sei se isso. Não, isso aí com certeza não tem um único culpado, são vários. Mas eu queria saber assim, o que, que tu acha, né? O que que. Quem a gente poderia apontar o dedo e dizer assim, ó, esse é o culpado, o que puxa, vamos dizer, a culpa, o que começa, né? São vários, no Sim. meu entender. Tu sabe, Macaco, que eu fico pensando sobre isso e o motivo por ter surgido esse canal, um deles é que os instrutores atualmente são muito sozinhos.
Se tu abrir um YouTube, abrir uma internet, tu vê todo mundo dando dica para aluno passar, todo ensinando tremedinha, ensinando não sei o quê, porque o objetivo principal é a aprovação. Vejo também muitas pessoas falarem para o CFC que tem que ter renda, que tem que dar lucro, porque é uma empresa acima de tudo, né? E aí, quem fala para o instrutor? Quem é que chega no instrutor e diz para ele hoje que ele pode ensinar o aluno a andar no trânsito? Que ele tem, segundo a legislação, o livre-arbítrio. Ele consegue andar e pode aonde ele bem entender, desde que tenha segurança. Respondendo a tua pergunta, Macaco, eu acho que a gente está num mundo imediatista, as coisas mudaram tão rapidamente, o número de acidentes e mortes continuam cada vez crescendo mais, o número de veículos triplicou da nossa época, né? Aquilo que se fazia antes, hoje eu não vejo mais possível. Como eu, por exemplo, aprendi a dirigir num Corcel 2 do meu pai. Quem é o Macaco? Quem é uma começou? Como é que tu começou a dar aula, Macaco? Eu Como é que comecei a surgiu aula, eu o comecei a assunto aula da porque escola? eu sempre fui apaixonado por carro. Eu em casa, tudo que precisava ser feito para tirar o carro da garagem para lavar, só para dar uma ré, eu tirava o carro para poder lavar o carro, dos tios, de todo mundo. Então, e já menino eu já sabia dirigir, com 14 anos, lá dirigia lá no interior, na cidade, ia para a Aham, fazenda, voltava. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a me interessar por corridas, né? Então eu tinha moto, aham, corria de kart, me interessar por esses esportes assim. E aí apareceu uma oportunidade de trabalhar numa autoescola, porque o aham, cara ia patrocinar, né? O chefe ia patrocinar, ia ser um dos patrocinadores do meu esporte, do meu sonho. Então eu, poxa vida, vou trabalhar. E fui para a autoescola. Só que aconteceu uma coisa muito melhor do que eu imaginava. Eu entrei para um lugar onde eu gostei de trabalhar, eu gostei de ajudar as pessoas, porque as pessoas, cada uma com as suas necessidades, como a gente tem hoje na vida. Se tu for ao supermercado e tiver uma paciência de observar ao teu redor, tu vai ver que tem uma senhorinha que tem uma sacola pesada para carregar, tu vai ver que tem um senhor que está com uma bengala e não consegue, não tem a mesma mobilidade que tu tens. Então, as necessidades são variadas, né? E eu ali descobri que eu podia ajudar um monte de gente. Então, eu me realizei. Era um trabalho difícil, porque tu tá dentro vamos dizer assim, de um ambiente. É como tu entrar numa sala que tenha 100 pessoas ali, tu entra dentro de um trânsito que tem milhares de automóveis. E tu é o responsável por aquilo ali. Tu é o responsável por quê? Por proteger, em primeiro lugar, o teu aluno. Né? Porque ele está ali para aprender, ele não pode se assustar, ele não pode achar que aquilo ali vai ser ruim para ele tem que. Então, tu vira um psicólogo, às vezes a sim. pessoa já vem da casa dela, já traumatizada, porque foi tentar aprender com o marido brigou, ou o irmão brigou, enfim. Então, aquilo ali se transformou num ambiente adequado para se ensinar, e se ensinava. Eu vibrava muito com isso. Foi assim que eu comecei, então, na autoescola. E aí aprendi muito com o pessoal, com o Deixa eu te Bruno. perguntar, peraí, te interromper. Tu tinha o sonho um dia de ser piloto de Fórmula 1? Não, eu tinha sonho de curtir a vida, fazer Só o que eu queria fazia. correr. Eu queria correr. Na rua não dava, porque a Brigada Militar prendia, multava, então não dava na rua. Hoje já se faz isso muito na rua, né? A gente ia para Tarumã, que era um lugar para correr, né? Por isso que até hoje eu brinco, às vezes, claro que hoje, com 60 anos de idade, eu já não dou, faço conta que eu não vi. Mas às vezes tu vê cada um ali que diz assim, olha ali, ó, o cara acha que sabe pilotar, ele não conhece nem a Aham. moto que ele tem, tu tá vendo que ele não conhece. Né? Mas aí ele pega o acelerador. Aí esses dias eu parei na sinaleira do lado, assim, olhei para ele e disse, eu nunca te vi lá em Tarumã, né? E é porque eles não vão atar esse tipo de gente, sabe? É, A ignorância dele mantém ele fechado ali, naquela ignorância, com sim, perdão da palavra, né? claro. Ignorantes todos nós somos, até eu sou Somos. ignorante também, Sim, para determinado assunto que eu exato. desconheço. Então, essas pessoas desconhecem esse assunto, né? E é um assunto que não poderia ser desconhecido, né?
Eu entrei então para a escola sim, Lucas, e gostei e acabei ficando um bom tempo. Quanto tempo em média tu ficou na autoescola, assim, do começo ao fim, assim? Eu fiquei na primeira leva foi na década de 80, eu trabalhei 4 anos. E depois eu saí, fui para a área comercial, fui para a Europa, fiquei também mais 3 anos, voltei. E lá na década de 90, lá pelo ano de 96, eu acho, quando começou o projeto Novo Detran, eu encontrei e fez essa proposta, porque eu já tinha credencial, já era instrutor, e ela precisava de alguém que já tivesse uma boa formação, que não só formação teórica, que já conhecesse a lida, né? E aí me fez uma proposta que eu não podia recusar e voltei. Só que aí eu voltei com outras responsabilidades, voltei com a responsabilidade da motocicleta, que no primeiro momento lá era uma brincadeira, a gente dava aula de moto com uma XLX, aquela que o pedal, se voltasse e pegasse na tua canela, tu ficava um ano para fazer a segunda aula, entendeu? Então isso a gente passou, mas era divertido. Não, tu não era obrigado a fazer isso, tu fazia se tu quisesse fazer. E eu sempre gostei de fazer, então eu sempre fazia. Aí na segunda vez já foi diferente, eu já dava aula de moto, já dava aula de carro, e logo em seguida comecei a dar aula teórica também. Aí foi diminuindo as aulas práticas, porque aí precisavam mais da teórica, né? E eu fiquei mais na teórica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, pegando o teu gancho agora, porque eu peguei o finalzinho desse tempo. Chegou lá que ano era? Eu tirei 99. Eu saí em 2000. E eu fiz ficamos um ano, aula. mais ou menos. Eu Tu fiz foi aula. direto trabalhar comigo, Lucas. Eu me lembro que tu foi direto, eu te conheci. Eu conheci o teu irmão, que é um querido, o Diogo. O Diogo namorador, pegava tudo mais um pouco. É o quê? Namorador. Tá casado, Diogo? Tá casadaço, uma filhota gigante já. Agora, a próxima vez que eu for para Garopaba, eu vou passar lá para visitar ele. Ali em Braço do Norte. Ele tá com uma estética automotiva em Braço do Norte. Faz uns trabalhos assim, ó, incríveis lá, sabe? É impressionante. Mas ele gosta, né, Macaco? Isso aí. Baita profissional. Não é porque é teu irmão, mas ainda bem que citamos, né? Porque são tantos que a gente trabalhou junto ali. O Diogo é um outro menino que é um cara bom. Os alunos gostavam, a agenda dele era lotada, né? Tu vê se o instrutor é bom quando a agenda dele é lotada. E é sobre isso. É sobre isso que eu quero falar. Tu vê que o instrutor é bom quando a agenda é lotada. Que aí chega a secretária e fala, se tu quiser fazer uma aula continuada, porque é ruim também tu fazer uma aula segunda-feira e vai fazer uma daqui a 10 dias. Então, eu hoje não sei como é que funciona, mas eu sempre sugeria para o aluno, olha, quando tu marcar a primeira aula, tu tenta marcar uma sequência de aulas para não ficar muito tempo, né? Então, todo mundo fazia isso. Eu tinha dificuldade, o aluno chegava por indicação, porque vinha indicação, a mãe fez comigo, indicou a filha, indicou a prima, indicou o filho. Teve famílias que eu dei aula para 5 irmãos. Tá? Então, olha, imagina, aí a minha agenda chegava lá, não, com o macaco só tem só daqui a 1 mês e meio. Aí ela, você tem mês e meio, não, mas começa, marca, porque vai demorar, mas depois quando chegar vai ser bom. Claro. E aí elas marcavam. Né? E aí dava tudo certo. O meu índice de aprovação, na época, era de 99%. Era um ou outro caso que não passava. Porque eles faziam light, a nossa aula era de 1 hora. Hoje não, estou te falando, há 23 anos eu saí desse mundo. Mas eu fiquei ouvindo, porque eu tenho muitos amigos desse meio, que agora a hora tem 50 minutos, ou tem 45 minutos, ou tem uns 50 minutos. Então começa por aí, tu vê que 1 hora a gente aprendeu na escola que tem 60 minutos. Então tudo está mudado. Mudou até a hora, né? Quando tu fala que o instrutor. Porque assim, né? Quem está vendo esse Papo com Café já passou por aqui o Diogo, né? A gente falou um pouco sobre. Na segunda temporada, eu trago e eu tive o privilégio de aprender com a geração mais velha. O Macaco ainda
eu peguei um ano com o macaco, né? Mas o Diogo aprendeu também na tua geração, o Beto, né? O Mário na época também tinha, né? Fiz aula teórica com o Carlos, né? A gente chamava de Carlos Machão, né? Então, assim, eu aprendi com essa galera. E eu consigo. Machão era da área da saúde, dava aula de primeiros socorros, né? Também na parte teórica. Doutor. Baita profissional. E aí e eu aprendi. E sabe o que é mais legal, Macaco? Que eu paro para pensar às vezes assim, que muito conceito que vocês ensinavam lá há muitos anos atrás, hoje eu ainda continuo levando para a geração nova. Porque é o que eu acredito. E aí eu vou pegar um gancho que tu falou, instrutor bom, agenda cheia, né? Eu sempre escutei que carro nunca fez agenda. Não. Quem fazia agenda era o instrutor, porque às vezes a gente escuta assim, eu dou aula no Mob, o Mob é ruim, por isso a minha agenda tá furada. Dou aula no Onix, por isso... Instrutor... Lucas, olha só, isso aí não é, eu acho que só na escola aí, hoje, é na vida. Tu vê pessoas que elas já saem para cada solução, elas têm um problema, entendeu? Então, quer dizer assim, tu vai escolher, se tu, como instrutor, vai dizer que o tal carro é ruim, quer dizer que esse aluno, se por acaso ele for trabalhar numa empresa e oferecer esse tal carro, ele não vai poder trabalhar nessa empresa. Ou ele tem que saber dirigir. Mas eu sei dirigir só a Fuca. Não, mas agora já lançaram o Corcel, amigo. Então tem que saber dirigir o Corcel também. Né? Saber dirigir, né? Dirigir qualquer coisa que se dirige. Eu tirei a aula de moto, eu fiz a carteira de moto com a TDM vermelha. A minha? Lembra da TDM? A primeira TDM que saiu em Porto Alegre. Yamaha TDM, né? Eu quase minha, TDM, todo dia macaco. Todo dia macaco. A TDM, eu apelidei ela porque ela tinha que trabalhar comigo todo dia. Foi a primeira moto que deu aula, foi a TDM. Depois eu fui comprando outras motos ao passar do tempo, né? Mas aquela ficou na minha memória para sempre, aquela moto que ela passou muito aluno. Lucas, eu tenho uma história, eu não sei como é que é o nosso tempo aí também, né? Eu tô lembrando de várias aqui, né, cara? A TDM, que motinha, aquela moto, olha, foi muito boa. Tu vê que aquela moto ali, ó, eu vou tentar ser breve nessa história, porque ela é muito legal. Eu, como instrutor, avaliava o meu aluno já na chegada. Primeira aula, eu deixo ele à vontade para ele se apresentar. Então, cada um se apresenta do seu jeito. Só que tem alunos que são mais tímidos e não se apresentam no primeiro momento. Tu vai tendo que descobrir o aluno, né, a partir daquele momento. E eu tinha uma aluna que chamava Mara, posso dizer o nome dela, porque ela é minha amiga e nós somos amigos até hoje. Né? Olha só, a história vai mostrar aí o que aconteceu. Então a Mara, ela ia para a aula de moto na primeira pista que a gente fez lá no Porto Seco. Fizemos 3 pistas lá. E a Mara ia para a aula com uma motinho abaixo de 50 cilindradas e encostava a moto bem longe lá e vinha caminhando. Deixava o capacete amarrado na motinha e eu percebia isso, porque eu já estava na pista desde manhã dando aula. E um dia eu perguntei, eu disse, Mara, mas vem cá, por que tu deixa a tua moto tão longe, né? Não deixa aqui. Ela, porque eu não queria falar, fiquei com medo. Você vim dirigir. Não, mas a mim, tu é minha aluna, eu quero mais é que tu dirija bem, eu quero que tu venha, tal. Aí ela começou a estacionar a moto perto, tal. Só que a motinha dela não tinha embreagem, então ela parava, o costume dela já, desde sempre, ela andava muitos anos da moto, ela parava e botou os 2 pés no chão. A Mara já pilotava, foi pouco, ela veio, vamos dizer assim, um diamante precisando de uma lapidada, foi o que eu fiz. Mas eu não consegui fazer tirar esse cacuete da Mara de botar os 2 pés no chão. Quem pilota sabe que isso não existe. É um pé que vai no chão e isso é avaliado lá no exame, que não sou eu que avalio, eu só ensino o que é para fazer. Resumo da ópera, depois de 200 milhões de vezes que eu disse, Mara, o pé direito fica na moto, o pé direito fica na moto, eu vou amarrar o teu pé. Às vezes eu pegava uma corda lá, eu vou amarrar o teu pé na moto, Mara, brincava. O mais jeito para ela se lembrar sempre, né?
E aí, às vezes lembrava, mas não lembrava. Tá? Quando chegou no tal do dia do exame, a guria me bota os dois pés no chão. Eu lá de longe, sabe? Me correu uma lágrima interna, porque eu fiquei triste, eu queria que ela passasse, a guria surfista, muito legal, minha amigona, tal. Rodou, foi embora, triste, nem falou comigo, nunca mais eu vi a guria. Passaram-se, isso aí, essa minha aluna, bota aí em 95, por aí, então, olha quantos anos, estamos em 2023. Estou sentado lá na ferrugem, tinha machucado o joelho, olhando o mar, olhando a galera saindo, um dia bonito de onda. E eu com o joelho machucado, aí ela saiu, uma gata de dentro do mar, sei lá quem é, né, com a pranchinha dela, passou por mim, olhou meu joelho e falou, o que aconteceu? Eu falei, não, eu machuquei assim. Vou te dar aqui o meu cartão, eu tenho ela tem uma oficina dessa de como é que chama? Pilates e acupuntura. Falou que podia me ajudar, que podia resolver isso aí. Deu, legal, então eu vou lá, vai hoje de tarde, eu vou estar lá, isso aí eu vou resolver, tu vai ver que tal. Com agulha e com sessão de físico. Bom, como é que é teu nome? Ela falou, eu sou o Marcondes, macaco. Aí ela, Marcondes, macaco não pode ter dois, tu foi meu instrutor. Daí eu disse, então, não sei, talvez tenha sido. Aí ela falou, foi lembrando, né? Eu digo, poxa vida. Ficou aquela admiração dela por mim, de mim por ela tal. E hoje ela entende, mas ela até hoje não tirou carteira, mas ela entende, né? Porque o surf ensinou isso para ela, que tu tem que ter calma, tu tem que respirar, tu tem que pensar, e tu não consegue fazer isso nas primeiras vezes. Claro. Né? Tu demora a te adaptar a isso. É o tempo, né, que ensina as coisas para as pessoas. Então, eu acho que talvez os alunos hoje não estão tendo tempo. Tu falando disso, e é uma baita história, né? Pô, tu contando, eu me arrepiei aqui agora, porque eu fiquei imaginando a situação, sabe? Depois de quase 30 anos, imagina, a guria lembrou. Claro, o meu nome também, Marcondes, macaco, não é muito. Vai ter dois. Que nem diz ela, não pode ter dois. Ela falou meio assim, não pode ter dois, né? Foi quando eu professor de moto. E aí eu fiquei pensando nisso, né? I leave all the windows open, let the light come through. Sunshine, warm and golden morning, making all things new. Home, where my heart is. Home, where my love lives. Home, my beginning and end. Home. Look at all the colors, wild, wonderful and true. Aí tem algo que eu, por bastante tempo aqui nos treinamentos que faço, e aí acho que ajuda. Muitas vezes, hoje em dia pode fazer até 3 aulas por dia, tá, Marcondes? No mesmo dia o aluno. O Lucas, hoje pela legislação permite, tá? Faz 2 aulas, pula uma e pode fazer a terceira. Eu imagino, tá? E aí pedagogicamente também, né? Sou pedagogo, tenho essa formação também, que isso não é bom para o aluno. Quando eu faço alguns treinamentos, né, que eu tenho a oportunidade de desenvolver a equipe de instrutores, uma das coisas que eu faço é mostrar para o instrutor que o aluno tem o tempo dele. Que quando tu dá uma aula, às vezes é melhor tu dar uma aula de 50 minutos do que 1h40, porque quando ele vai para casa, automaticamente ele está fazendo aula ainda. Ele está pensando no que errou, no que o Marcondes corrigiu, não corrigiu. Isso é a maturidade, né? Então, esse mundo imediatista que a gente está hoje não permite mais, parece, sabe? Falta de tempo, né? Não quer dar tempo ao tempo. Tu não pode plantar. Eu plantei agora um alecrim ali, já tem uns 2 meses.
Se eu ficar olhando para ele todo dia, o alecrim não cresce. Né? Agora, se eu simplesmente fizer a rotina de dar água para ele todo dia, de deixar que ele pegue sol, e não ficar me preocupando com o crescimento dele, aí eu fui ver as fotos no dia que eu coloquei ele, há 2 meses e pouco, e agora, da foto, pô, mas olha só o que cresceu esse alecrim. Então, é isso, o conhecimento é dessa mesma forma, né? Tu vai, eu hoje tiro tudo para mim pelo surf, né? Porque eu tive um problema cardíaco com 50 anos de idade, estou com 59 agora, né? E, então, 9 anos eu já ganhei, eu podia já não estar mais aqui conversando com o Lucas. Legal. E uma das recomendações do meu cardiologista, doutor Jorge, ele é assim, ó, Marcondes, tempo, não adianta, tá? Porque tu está doente, tu acha favorito, tu quer agora, rápido, não, mas agora não dá. Agora tem que ter tempo, tem que ter trabalho em cima da saúde. Então isso acabou me levando para morar no litoral, né? Tu morava aqui e devido a esse fato, tu foi para lá. Fui morar lá em Garopaba, que já conhecia Garopaba, eu frequento desde os 17 anos de idade, né? Sim. Mas aí fui morar realmente. Aconteceu um monte de coisa na minha vida. Eu tinha um casamento de 25 anos, me separei. Quando vem uma coisa ruim, vem várias junto, né? Sim. Então, meus 50 anos foi aquele limite, assim, ó, terminou um macaco antigo, começou um macaco novo, que deu oportunidade para... E aí a minha vida mudou, saí do trânsito, saí da carro, dirigir, futebol, torcer, emoções tem que ser contidas, sabe? Elas não podem, segundo o meu cardiologista, né? Sim. Eu me sinto mesmo cara, mas sempre tentando me manter mais light. Assim, ô, Macaco, eu queria lembrar que como esse papo com café, ele tem o intuito de falar diretamente para o profissional, para o instrutor, tu tá te comunicando com o instrutor da nova geração. Tem instrutor que tem 23 anos hoje, 22, 23. 22 não, com essa idade eu era instrutor patrocinado pelo meu empregador e ganhava muito, muito bem. Olha, eu vou te dizer, eu não sei lá para transformar o dinheiro lá de 85 para cá, mas eu vou te dizer que era muito bem. E ainda pagava a minha diversão, né? Que era correr de kart. Hoje essa realidade mudou um pouquinho, tá? Mudou um pouquinho. Porque tem um monte de legislação, te proíbe dar mais aula do que as 8 horas diárias. Antes tu trabalhava muito mais também, né? Então mudou um pouco. Mas o lance que eu quero trazer é o seguinte. Tu dava aula de ré? Aula de ré? Claro. Porque, claro, cara, tem que dar falando aula de ré. Claro, como se fosse normal ensinar a ré, Macaco. Mas como é que o aluno, quando ele chegar em casa, como é que ele vai estacionar o carro? Ele tem que dar ré, né? E outra coisa, a aula de ré, eu vou te dizer uma coisa, era uma das melhores aulas que eu gostava de dar aula de ré, sabe por quê? Vários motivos. A economia, né? Porque tu não está no trânsito. Para quem vive o trânsito das 7 da manhã, que nem eu vivia, 7 da manhã às 9 da noite, com 1 hora de intervalo, tu valoriza, é que nem na Fórmula 1, tu valoriza 1 segundo. O segundo que tu tem para sair do carro, entrar na autoescola, pegar teu próximo aluno e voltar, né? Tu tenta aproveitar ele ao máximo. Então, a aula de ré, ela fazia isso para nós. Ela fazia com que a gente tivesse mais tempo de respirar. Então, tu mostrava para o aluno, nós vamos hoje ter uma aula diferente, assim. O carro está parado, tu está conversando com o aluno, está mostrando para ele como é que tu faz o carro dançar contigo. Eu sempre dizia para ele, agora nós vamos dançar com o carro. Como é que dança com o carro? Para dançar não é assim, não tem que dar a mão, a outra abraço e dançar. Com o carro é a mesma coisa. Tu vira, abraça o banco aqui, de trás, abraça ele, minha querida, vira a tua cabeça lá e aí tu vai olhar o carro de ré. E aí tu quer jogar a bunda do carro para onde? Para a direita. Então tu joga a tua mão para a direita. Isso aí. Tu quer jogar a bunda do carro. Mas eu não tinha pensado nisso. Aí, então, vamos voltar lá no início. Tempo. Para te ensinar alguma coisa para alguém, precisa de tempo. Um movimento, ele tem que ser repetido 1000 vezes, até ele entrar na tua cabeça. Então, a nossa aula era muito aproveitada, era 1 hora de aula.
E o nosso chefe, que foi teu chefe também, tu sabe que ele não gostava de instrutor tomando o tempo do aluno. Perfeito. Então a gente, ora, já sabia disso, fazia o quê? Encerrou uma aula, tu sai te despedindo do aluno, caminhando em direção à autoescola, porque tu tem que chegar naquele horário Não certinho pode ali. atrasar. Quando tu chega na autoescola, tu já dá uma boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para o próximo aluno e já diz assim, ó, dá uma moral para o teu aluno, diz assim, olha, tu já está melhor, né? Tu está na terceira aula, tu está na quarta aula, vou confiar em ti, aí toma essa chave aqui, pega e vai lá e vai arrumar o teu banco, vai arrumar os teus espelhos, e eu já vou pegar a tua planilha ali, quando eu chegar, eu vou ver que nota eu vou te dar. O aluno vai para lá interessado, porque ele sabe, pô, o instrutor está lembrando da outra aula, está me falando isso, está me dando essa responsa de eu ir sozinho para o carro. Não é porque eu era apaixonado pelo aluno, é porque eu tinha que fazer xixi com um ser humano, velho. Eu não posso dizer para o meu aluno, olha, velho, eu vou fazer xixi, entendeu? Não está dentro da pedagogia do ensino xixi. Então, eu deixei o aluno livre, ganhei aquele minutinho que ele está indo para o carro, eu estou indo no banheiro, lavar minha mão, passar, e voltar de novo com a minha cabeça para dançar a próxima música. Porque a música que passou era o rock, mas essa aqui não, essa aqui é uma música que eu não gosto, é um chachado, mas eu tenho que dançar o chachado. Sim. Porque é o que está apresentando no meu trabalho agora. Gente, olha só, se liga aí. O que o macaco está falando? E eu puxei esse assunto, macaco, porque muitos instrutores não ensinam mais a dar ré, porque não cai na prova. O Lucas. Tu tá rindo, mas cara, isso aí é. Ó, eu me lembrei de novo, eu acho que a gente falou disso. Eu me lembrei do Capitão Nascimento. O sistema é foda, cara. O que acontece? O Lucas tem como missão de vida ensinar instrutores, ensinar pessoas a deixar a aula mais leve, a ensinar a dirigir para a vida. Porque foi assim que eu aprendi. E quando eu, aqui na universidade, e aqui a gente tem uma aula de prática, macaco. Imagina que o instrutor novo ele faz 180 horas, é 2 meses de curso todas as noites, de segunda a sexta, tá? O final do curso ele faz como se fosse uma prova, eu faço isso, que não é uma prova, é uma prática. Tudo que ele aprendeu no curso, ele coloca em prática comigo. Nesta prática, eu ensino eles a fazer, não a fazer a baliza, a ensinar a baliza, porque é diferente. Tu tem que saber ensinar a baliza, né? Claro. E aí eu ensino eles a dar ré. Muitos ficam surpresos, porque eles já são da nova geração, eles já não aprenderam a dar ré. Então, quando eu ensino eles, bota bem tuas costas na porta, vira tua bunda, bota o braço bem no banco, bota a mão no meio do volante com a roda reta, olha lá para o final da rua, vira para cá, vira para lá, ali olha como, às vezes, né, macaco, tu acha que o que tu ensinou morreu, e olha a gente conversando agora, não morreu, o quanto é importante a nossa semente, né, plantar aquilo que a gente acredita, sabe? O Lucas, uma amiga, hoje é amiga, né? Ela foi aluna, começou sendo aluna, depois a gente andava saindo junto e tal, mas até hoje é minha amiga. E eu conheci ela, assim, ó, eu fui largar um aluno no centro, que eu às vezes encerrava a aula, o aluno pedia, me deixa mais perto do meu trabalho, alguma coisa, a gente deixava o aluno mais perto ali. E quando eu estou saindo da Doutor Flores, na subida da Doutor Flores, tem a bateria, vou ter que conectar aqui. Bota aí, aqui, enquanto tu vai botando para carregar. Gente, aproveita. Colocar o fio na tomada aqui. Vai lá, aproveita, te inscreve no canal, dá o like, me dá aquela moral, né? Claro, eu já estou inscrito, eu já sou inscrito. Não, tu eu sei, mas eu tô pedindo para os outros que estão vendo, meu cara. Desculpa aí. Eu sei, cara, mas eu pedi para os outros. Ô, galera, dá moral para mim aí, inscreve no canal aí, faz esse chegar bem longe, faz chegar lá em Garopaba esse vídeo, para chegar lá nessa aluna do macaco. Tu vai me mandar essa cópia desse vídeo. Vou te mandar o link. Eu faço chegar assim. Botou para carregar aí? Eu vou, inclusive, mandar para a Mara, essa aluna lá de Garopaba.
Show! Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar, te interrompi. Não, eu só queria pegar o cabo, porque eu acho que vai cair minha bateria. Pode pegar, vai lá, pode levantar, vai lá, tranquilo. Gente, olha só, né? Que bacana isso, sabe? Poxa vida. O Macaco era um cara que eu queria falar há bastante tempo. E eu não tinha mais o contato do Macaco. E as redes sociais, né? O Instagram, que eu lembrava do nome dele. Então, como ele falou, não tem muitos, né? Com o nome de Marcondes. Então, consequentemente, eu cheguei ao Macaco Marcondes, né? E eu fiz questão de trazer ele. Porque às vezes ensinar a dirigir é fácil, sabe? A gente coloca tanto ingrediente, a gente coloca tanta coisa ali para decorar, para fazer que não precisa. Às vezes a gente pode ser bem simples, direto, bem objetivo. Isso às vezes surge um efeito muito mais rápido, muito melhor do que tá botando, vira meia volta para cá, vira meia volta para lá, para quando a baliza estiver em tal lugar. Eu acho que não precisa, sabe? Eu acho que um dos desafios que eu tenho na formação é mostrar isso. Pode ser sim. Ensinar a dirigir é simples, né, Macaco? Pode ser direto, objetivo, né? Pode, não deve, porque facilita, né? E essa, vamos dizer assim, essa mensagem que tu está mandando, ela vai chegar lá, mas ela vai chegar lá devagarinho. Vai ser um primeiro movimento, um segundo movimento, até que ela saiba todo o movimento. E até que todo esse movimento se torne rotina, né? Claro. Se a gente começar a fazer um exercício físico, alguma coisa, eu estava te falando do surf, que foi o que fez o meu coração voltar ao normal, né? Eu faço exames de 6 em 6 meses, todo ano, durante esses 9 anos que se passaram. Eu não comecei como eu estou hoje lá. Quando eu comecei, eu tenho filmagem, tudo assim, ó. E hoje, vendo a minha evolução, eu me sinto muito feliz. Mas a primeira vez, quando eu pedi para o meu professor, eu disse, ó, professor, eu tenho 51 anos de idade, naquele momento ela tinha 51. E quanto tempo eu vou demorar para subir na prancha? Eu queria rápido, eu queria imediatismo, eu queria uma coisa bem líquida, que estamos dentro do mar. Mas não foi assim. Ele falou, não, Marcondes, é assim, ó, se tu vier todos os dias, o ano tem 365 dias, se tu não faltar nenhum dia durante um ano, tu já vai estar conhecendo ondulações, marés, efeito da lua sobre a água, tu já vai ter bastante conhecimento. Agora, não sei se tu vai estar de pé em cima da prancha, mas eu vou te dizer que o básico tu vai saber. Então, quer dizer, o surf não é só subir em cima da prancha. O surf envolve um monte de coisa. Tu tem que saber como tu vai entrar no mar. O que é uma corrente? O que é corrente de retorno? Como é que eu vou voltar? Para que lado que eu vou? Como é que eu... Então, tu tem que ter uma noção muito ampla, que não era aquilo que eu queria. Eu queria subir na prancha, não, eu quero subir na prancha. Que nem o aluno quando ele chega, não, eu quero chegar dirigindo na casa da minha namorada. Tá, calma, tua namorada vai continuar morando lá. Tu vai aprender, uma hora tu vai aprender, vai chegar lá dirigindo. Então, o tempo que hoje, voltando aí nessa que tu falou, a aula é de 50 minutos. Se é bom, se é ruim, não pode ser 8 nem 80. Não pode ser, o meu avô dizia, uma laranja é vitamina C. Uma caixa de laranjas é diarreia. Mas não é vitamina C. Não é vitamina C, velho. Pois é, mas é uma, né? Entendeu, Lucas? Então é isso, cara. É assim, ó, não pode ser 8 nem 80. O aluno tem que ficar confortável. Se tu vê que ele não está, claro, com o nervosismo dele. Eu já tive cada situação no trânsito. Eu tive aluno nervoso. Eu tive diretor, eu não vou citar nomes agora, mas diretor de um jornal. Um cara que é diretor de um jornal, ele tem uma educação satisfatória, ele é uma pessoa, mas assim, ó, uma pessoa com nervosismo. Ele é uma pessoa nervosa, toma remédio para se acalmar. Então, tu não pode tratar ele do mesmo jeito que tu trata o Lucas, que não tem problema de nervosismo. Perfeito. Né? Então, aí cada caso é um caso, e esses casos demandam tempo para te identificar, para te saber por onde tu vai
tu vai conseguir chegar nele para fazer essa passagem de conhecimento, né? Para levar ele a calma, que é o que vai fazer ele aprender. Nervoso ele vai aprender. Eu fico aqui, eu tô aqui escutando, né? E aí eu tô prestando atenção e fico pensando, tu falou que a calma faz ele aprender. Nós temos que estar calmo, ele, o ambiente tem que estar agradável e favorável. E se aquele dia não é, vamos dizer assim, ó, eu programei para o meu aluno hoje dar uma aula de baliza, mas hoje está um calor de 40 graus e o carro não tem ar-condicionado e o lugar onde eu estou dando aula é um chão batido. Poxa, então, cara, vou mudar minha aula de hoje. Eu vou me adaptar ao momento. Eu sou um cara que eu já dei aula na rua, embaixo, porque a empresa estava mudando, criaram uma filial na Zona Sul, aqui de Porto Alegre, perto da minha mãe, mas aí não tinha condições, o sol pegava naquela janela, virou, a salinha era pequena, virava um forno. Então, tu está vendo que o aluno ele não está prestando atenção no que está falando. Por quê? Porque ele não tem uma condição térmica confortável. Claro. Então, Marcondes, só um pouquinho, cara. Tu vai ficar a tarde toda, a aula começa às 1h e termina às 5h. Tu vai ficar a tarde toda falando para as paredes? Não, cria uma alternativa. Então, o que eu vou fazer? Chamei a secretária, olha, nós vamos sair, eu vou dar aula lá na beira do rio. Ah, mas eu não sei se pode, porque eu falo, não, eu não estou te perguntando nada, eu só estou te informando, nós vamos fazer aula lá na beira do rio. Ah, mas eu vou ter que... Não, tu faz o que tu tem que fazer. Eu vou dar aula na beira do rio, entendeu? Tu faz o que tu tiver que fazer. Aí, fomos dar aula... Era a Márcia? A Márcia na época? Eu acho que era. Eu lembro, claro. Aí assim, ó. Não, porque eles não sei o que eles pensavam. Eu já estava, eles nem sonhavam estar nesse trabalho, eu já estava, então eu não tinha muita paciência para estar explicando o que eu estou fazendo. Mas eu fui fazer isso, os alunos adoraram essa aula. Eu me lembro que foi uma das aulas mais comentadas, tiraram foto, fizeram diabo. A outra queria fazer piquenique, disse que ela morava ali perto, queria buscar um negócio para fazer piquenique. Eu digo, não, guria, isso não começa. Eu estou dando só uma por cima, mas você tem que aprender. Porque aí eu pedia para o aluno para ele me ajudar a ajudar ele. Então, viram uma amizade tão legal. Olha, no final, velho, a gente se abraçava, tudo chorava, os alunos tudo viravam amigo. Era uma festa bonita. Mas por quê? Porque quem estava conduzindo a boiada era o Marcondes Cavalcante, o macaco. Agora, se tu deixar a boiada conduzir o macaco, não sei se aquela aula ia ser tão legal. Nós ia ficar ali falando dentro de uma sala forno, quente. Eu sou do tempo. Eles não iam aprender o que eu estava falando. Lá eles aprenderam, sobrou tempo. Sobrou tempo. Eu sou do tempo, macaco, que eu aprendi isso, né? Eu lembro muito bem o Diogo falando para mim, porque o Diogo, que assim, eu fiz a carteira na autoescola com vocês. Eu fiz a carteira com o Diogo. Era 15 aulas na época, eu fiz a carteira com ele, fiz a carteira de moto lá. Fiz a carteira de moto com o Jax, né? O Jax, né? Que trabalhava com o Jax, trabalhou com aquela moto, com uma... Ou foi com a TDM mesmo, acho que. Com a TDM, com a TDM vermelha. Aí eu fiz a carteira com o Jax. E aí eu nunca me esqueço que o Diogo falou, assim, que um dia eu estava dando aula já, e ele era supervisor na época. O Jax? Não, o Diogo. O Diogo? O Diogo. Então, eu tirei carteira com o Diogo. Só um minutinho que eu preciso... Vai tranquilo aí. Então, gente, enquanto o macaco foi ali dar uma volta, foi na beira do rio, o que acontece? Eu fiz a carteira com o Diogo, e depois ele era supervisor enquanto eu estava começando. Como vocês hoje, né? Começam no CFC, eu também comecei na época. E um dia eu cheguei na escola reclamando do meu aluno. Reclamando, sabe? Reclamando, porque eu via todo mundo reclamar e eu reclamava também, né? O meio, se tu não tiver capacidade, ele te transforma. Acabou de falar agora da boiada aí, né? Do macaco. E aí o Diogo disse uma frase para mim: é obrigação do instrutor achar meios e formas de ensinar. Ponto. Tu tá reclamando, tá ruim? Muda o teu jeito de ensinar. Não é o aluno que vai mudar o jeito dele de ser.
tu tem a obrigação de mudar quando tu perceber que alguma coisa não tá dando certo, que foi o que tu fez. E quando isso acontece é mágico. Eu percebo aqui na formação, né? A gente tem aproximadamente, Macaco, aqui na formação de instrutor, 240 novos instrutores por ano. Mais ou menos. E nenhuma turma é igual. Hã? Vocês têm acesso ao índice de aprovação deles aí, não? Não, aqui na minha formação dos instrutores. Ah, não, digo, mas depois tu tem algum feedback assim, tipo assim, de índice de aprovação desses instrutores lá? Não, controle não tenho, tá? Porque, mas eu tenho muito ainda tenho proximidade, porque muitos me mandam mensagem que o aluno mandou para eles. Cara, é magnífico, sabe? E eu fico. Mas enfim, o que eu queria no final acabar de dizer para vocês é que não é o aluno que vai mudar. Nem o carro, né? Nem o carro que vai fazer a diferença. Nem o carro vai mudar, entendeu? É eu. Não adianta eu sair amanhã é segunda, né? Sair reclamando da minha agenda. Cara, se eu não estou satisfeito ali e eu estou ficando relativamente triste, para baixo, cara, não é o CFC que vai mudar. Não, aí o instrutor tem que se mudar. Tu tem que mudar. Aí vai trabalhar com outra coisa, né? Mas tem que ter paixão por isso, né, Macaco? Tem. Ensinar as pessoas é que nem o professor, né? Vamos dizer, o professor, de uma forma geral, um professor de universidade, um professor. Ele é professor, mas o salário é ruim, mas ele é porque ele gosta disso. Ele gosta de ajudar, de transformar e de conduzir conhecimento para lá e para cá. Né? Ele leva conhecimento, assim como ele também traz, porque onde ele vai ensinar. Ele aprende, né? Aonde ele vai ensinar, ele aprende. Olha, meus alunos, vou dizer assim, ó, quase 100%, porque sempre tem algum que não, mas assim, ó, quase 100% viraram meus amigos. E muitos deles me ajudaram em questões da minha vida depois daquele momento, ou naquele próprio momento, ou em outras situações que tu encontra muitos anos depois, a pessoa vem e te abraça. Eu tive cada, vamos dizer assim, momento alegre por acontecer essas coisas. Tá com a minha esposa num lugar, daqui a pouco vem a minha esposa ficou assim, mas quem é essa gatinha aí? De onde é que tu conhece? Eu digo, eu não sei também. Mas aí, quando ela chegou e veio, me abraçou e falou, ai, professor, não sei o quê. Foi minha aluna, entendeu? Claro. Mas assim, ó, ela ficou grata, porque aquilo ali foi uma satisfação, ela precisava daquela carteira. Aquilo ali fez uma diferença na vida dela. Na vida, trabalho, né? Na vida, porque ela dependia daquela carteira para ir trabalhar. E ela já tinha rodado, já estava nervosa, não sei o quê. Claro. Aí eu me lembrei toda a história dela. Quando ela veio e me abraçou, assim, eu digo, essa guria foi aquela que rodou e estava num desespero, numa choradeira. Nós conversamos, ela fez mais umas, não me lembro, depois que rodou, a gente sempre recomendava que fizesse mais 2, 3 aulas para perder aquela. Tipo assim, eu rodei agora, aquele desespero, né? Então, a mesma coisa. Ontem eu rodei, tá? Mas hoje eu vou com mais atenção. Eu vou sabendo que aquilo ali que eu fiz eu não vou fazer de novo. Exato. Essa é outra oportunidade, tu faz mais aula. Então, a gente chamava sempre o aluno para fazer algumas aulas depois. E essas 2 ou 3 aulas, elas foram mais teóricas dentro do carro do que propriamente práticas. Porque eu fiquei ali, falando, e daqui a pouco eu dava uma voltinha, dizia assim, tá, agora liga o carro e vamos até tal lugar. Eu não vou te falar nada nesse caminho. Eu vou ser agora o examinador. Não, você tem o examinador. Eu vou ficar aqui com uma planilhinha que nem ele e não vou falar contigo. Não adianta tu falar, ai, Marcondes, ai, Macaco, nada. Eu não te conheço, guria, tá? Então tá, então vamos lá, pega o carro e vai. Aí fazia aquela brincadeira, tal, a guria fez o trajeto de novo, Tu vê, eu fui usar o trajeto lá no final. Eu não fazia trajeto, eu estava preocupado em aprender a dirigir o carro. Faz a loma, agora sobe a loma de ré. Agora para aqui no meio da loma. Ai, mas eu conheci que eu subi, não, para de novo. Vou subir de novo. E assim nós íamos até aquilo ficar normal. Sim. Aí sim, agora vou fazer exame. Então eu fui fazer um trajeto lá no final, depois que a guria já tinha rodado. Eu quero fazer aquele trajeto que o cara na época era um ônibus, era o bonde lá no Palácio. Palácio da Polícia, né? Tinha a Cris lá, né? A Cris trabalhava no atendimento.
Ali para nós era um dia de festa, para nós instrutores, porque tu Legal. saía dali, ó, tu levava 10 alunos, eu cansei de acontecer isso comigo, ó, eu levava 10 alunos, passou 10. Nossa, velho, voltar para a autoescola com 10 coisinhas, tudo passadinho, a secretária sempre dizia, pô, Macaco, tu não é mole, né? Eu sou exibido mesmo, eu gosto de me exibir. Aí botava as minhas fichas lá de volta, 10 passaram, levei 10, tu botou 10 passaram, é isso. É isso, meu objetivo Legal. é esse, né? É esse, né? E o aluno satisfeito. E aí, no outro dia, hoje eu não sei se acontece, porque a crise está tão grande, hoje até financeira, mas naquela época eu ganhava camisa, bombom, não sei o que, calça, um monte de presente, sabe? Aquela semana de provas ali era uma semana certa, tu ia ganhar presente. Sim. E eu não queria, ninguém pediu, ninguém fazia por isso, mas as pessoas Claro. Gratidão, se né? sentiam agradecidas, né? É que eu costumo dizer, tem uma frase que eu uso, né, Macaco, e tu talvez vá concordar ou discordar, não tem problema. Que quando o professor, e aqui eu incluo o professor e o instrutor, ele fala para o coração, dificilmente o aluno deixa de escutar. É verdade. E quando ele Não pode ser passa, muito didático, tu não cara, pode querer ser pura não, didática. cara. Não. E quando ele passa, ele vê a tua alegria, ele percebe que tu estava junto com ele nessa caminhada. Porque às vezes, e isso é uma coisa que eu trabalho bastante aqui na formação dos novos instrutores também, né? Que às vezes, quando passa os dois, instrutor-aluno. Quando reprova, o aluno ficou nervoso. Não, quando reprova, também o instrutor reprovou. Ali é um só, né? Claro, claro. Eu te dei o exemplo da Mara. A tristeza que eu fiquei, que essa guria ficou, porque eu vi ela indo embora com a motinha dela no dia do exame, sabe que é um povo, é muitas autoescolas, muita gente, muita. Então não dá tempo de dar atenção individualizada para todo mundo, como gostaria, né? A gente fala sempre, antes do aluno ir para o carro ou ir para a moto, tu vai ali, relembra. Eu era um chato, assim, ó, eu ficava do lado assim, ó. O que tu vai fazer agora? Vai me falando enquanto tu amarra o teu capacete. Eu já dava uma dica para ele. Enquanto tu amarra o teu capacete. O caroço vai lá e não amarra. Ele ficou 200 anos falando. Amarrou o capacete. Chega na hora porque não amarrou, o cara vai rodar ele. Entendeu? Então tu tem que ser vibrante. Tu tem que estar ali. Vibrante. Vibrante a palavra. Enquanto tu vai te preparando psicologicamente, vai me dizendo aí o que tu vai fazer. Aí ele ia dizendo, eu vou amarrar o capacete, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Já entrando no ritmo da prova lá, sabe? Já pensando na coisa. Então, isso aí é uma briga, é que nem o treinador do time. Se o time perdeu, o treinador perdeu, né? Exato. Olha perdeu. Só. Quando tu fazia baliza também no Marinha, naquela parte de areião lá? E ali eu já fui até preso, rapaz. Como assim, rapaz? Porque ali, quando a guarda municipal naquela época, não era que nem hoje. Eram dois velhinhos bêbados, chegavam ali de manhã meio assim, e aí disse, não, o que o senhor está fazendo? Não, eu estou aqui estacionando aí o carro, né? Normal, nem falei que era aluno, nada. Naquela época não tinha, o meu carro era com faixa, não era pintado. E era uma das, vamos dizer assim, das regalias que eu tinha, por ser um bom funcionário, ser um bom instrutor, né? Eu tinha umas regalias, tipo, eu tinha um carro para ir para casa, eu tinha um carro para levar meu kart para Tarumã. Eu sempre estava do lado da diretoria. E aí o cara viu ali o carro estacionando, como não tinha coisa escrito autoescola, nada, ele não identificou que era um carro de autoescola ensinando. Mas aí a aluna saiu do carro e foi falar, porque não sei o quê, foi bom, não foi? Aí o outro entendeu que fosse, né? Que fosse autoescola, e começou a complicar. Aí chamaram a brigada militar, mas resolvemos tudo, porque assim, ó, como eu falei no início, quem não pode ficar nervoso é o aluno. O aluno não pode ficar nervoso, ele tem que entender que existem esses problemas, mas ele tem que se manter calmo e tu tem que resolver isso. Né? O instrutor que disse. O instrutor. Eu, Deus o livre, se eu vou ligar que era o meu chefe na época, dizer, ó, não, aí ele vai dizer, pô, Macaco, eu não preciso de ti, tu não sabe resolver o negócio? Para ficar sabendo, só se fosse muito necessário, tinha que chamar gente, como a outra vez também que
que foi uma coisa assim, um envolvimento de um juiz, um desembargador, a esposa dele, eu e a minha aluna. Né? Eu dava aula num Voyage branco, aí esse aí já era identificado, já era. Né? E essa mulher, porque, por isso que eu digo, todo mundo é humano, todo mundo vai acertar ou errar junto. O meu erro, às vezes, vai ser prejudicial para ti, enquanto eu sou motorista. Daqui a pouco, enquanto eu estou pedestre, o teu erro vai ser prejudicial para mim, enfim. E o que aconteceu ali foi assim, a esposa desse desembargador moravam aqui na Pereira Passos, um bairro nobre aqui na Zona Sul, na Assunção ali. Um Dodginho Polar, um rico de um carro na época, o Dodginho Polar, ela desceu de ré de dentro de uma casa, da casa deles, né? E desceu de ré, reto, assim, e a traseira dela pegou na traseira do Voyage, deu uma batida que amassou a lata atrás da roda, assim. Não foi nada que danificou nada, só que amassou a lata atrás da roda e quebrou uma ponta da sinaleira do Voyage. Daí a gente tinha o pedal do lado, não sei como é que funciona hoje, mas... Tem hoje pedal, freio e embreagem. Aí tinha o pedal ali do lado, quando o auto bundiou para um lado, eu já chamei na direção e freiei, encostei, né? A minha aluna tomou um susto, eu digo, não, fica tranquilo, isso acontece. Não, mas foi culpa minha, não, foi culpa tua. Não foi culpa tua, acalmei ela, fiquei. Enquanto tudo isso acontece, está o senhor também acalmando a pessoa que saiu dirigindo, que eu não sabia quem era, eu não tinha saído dentro do meu carro. Vi que a minha aluna estava bem, estava calma, eu digo, tá, agora fica tranquila que eu vou ali conversar com eles para ver, mas tu fica tranquilo aqui. Nessa época não tinha telefone celular, não tinha as facilidades da vida de hoje, tudo era muito complicado de fazer. Tu está na Assunção, o escritório da tua empresa é na José de Alencar, no Menino Deus. Entendeu? Tu tem que pegar um orelhão para fazer uma comunicação, um negócio. Tá. Mas como não tinha dado problema nenhum, não tinha vítima, não tinha nada, e eu sabia muito bem das leis do trânsito, porque era um instrutor, então eu fui lá conversar com ele, ele se apresentou, me deu um cartão, um senhor, muito rapidamente eu percebi que ele era uma pessoa esclarecida, é disso que o mundo precisa. Então ele pegou e me deu um cartão e disse assim, meu filho, tu pode dar para o teu chefe que é tudo comigo, eu só não quero que a minha esposa fique nervosa, porque ela acabou de tirar a carteira, então eu não quero que pareça que ela está, para ela não ficar nervosa. Tu vê, o entendimento dele era o mesmo meu em relação à minha aluna. Então nós nos entendemos. Né? E eu digo, tá, tranquilo, já fiquei felizão, né? Tô indo embora com o cartão do homem na mão, olhei, né? Desembargador, cara, outro vê, né? Nisso encostou uma motinho CG da Brigada Militar, eles andavam de CG, 4 marchas para baixo, aquela. E aí parou ali, não, o que houve aí, não sei o que, né? E aí o cara disse assim, eram 2, né? Aí eu disse assim, não houve nada, já está resolvido. Aí o outro brigadeiro disse, não, quem sabe está resolvido somos nós. Né? Porque não sei o que, daí entrou dentro do carro, uma coisa que ele não poderia ter feito, né? Adentrar o veículo, tudo, mas a gente está ali olhando, assistindo o que eles estão fazendo. Então eles entraram dentro do carro, o cara saiu dentro do carro, olhou, o soldado olhou o carro, olhou a traseira, não entendia o que ele estava fazendo. Aí ele entrou de novo, voltou e falou assim, vamos ter que guinchar. Mas o que houve? Não, é que não está funcionando a sinaleira, porque está... Não, a sinaleira está funcionando, só quebrou só a lente ali, mas a sinaleira está funcionando. Não está... Não, em primeiro lugar, assim, o senhor não entende nada de carro. Eu já vi que o senhor entrou 2 vezes lá. Essa sinaleira aí para funcionar tem que ligar a ignição. Se for a gente tem que virar a ignição, né? Para virar. Então o senhor pode entender muito de brigada militar, mas de carro já vi que o senhor não entende nada. E aí o cidadão, eu errei, né? Porque também eu era um moleque. O meu negócio era correr de kart, como eu te falei, né? Eu não estava preparado psicologicamente para uma abordagem dessa natureza. O cara me empurrou, rapaz, em cima de umas coroas de Cristo que tinha na casa atrás, assim, atrás eu caí de costa ali e voltei com a mão dentro da boca dele. Minha Nossa Senhora! Uma lambança do tamanho do mundo. Resumo da obra, 5 da tarde fomos lá para o Palácio da Polícia e saí às 11 da noite. Uma conversa com o delegado, tudo, não aconteceu nada comigo, não me ficharam, nada, ficou na conversa, né? Ficou entendido assim, olha, eu estava trabalhando, eu tinha lá, o desembargador foi meu testemunha, tudo deu tudo certinho, eles conversaram com o delegado, eu não me ouvi, mas eu errei, eu não podia ter feito aquilo na frente da minha aluna, não podia ter feito aquilo ali. Então, aquilo ali me serviu como, assim, o meu erro agora vai ser a minha melhor escola.
Sim. Ali para frente eu aprendi que isso vai acontecer várias vezes. Pode acontecer, talvez não aconteça, mas não pode ser essa a minha reação, né? Sim. Então, Diogo, assim, ó, quando eu falo, eu sempre falo assim com a emoção que eu tinha lá naquele momento e que eu continuaria tendo hoje se eu voltasse a fazer isso. Né? Sim. Continuaria tendo a mesma emoção de trabalhar numa coisa que tu gosta, né? Tu Dá gosta para de ver, porque a gente percebe na voz, vendo tu falar, vendo tu lembrar de casos, né? Aham. E eu acho que o bom profissional tem isso, sabe? O bom profissional consegue vibrar a sua voz numa frequência que os alunos se conectam, sabe? Claro Claro. que eu sei que não são todos, né? Ninguém agradou Não, a todos, mas gente não pode resolver o problema do mundo, mas o que a gente consegue já nos torna feliz, né? Já sabe, que ó, legal isso de hoje eu falar. consegui ajudar uma pessoa que já tirou a carteira, já resolveu uma parte do problema dela e vai seguir adiante, né? O caminho. Assim, ó, reza a lenda, a gente tá chegando já 1 hora, cara. Pra te ver como passou Poxa rápido. vida! Olha que top, né? É, Baita papo com café, gente. Baita mesmo. Eu revivi quando tinha meus 18 anos. E aí, porque antes de entrar para a autoescola, o meu irmão já trabalhava com o Macaco e que outros, e eu já frequentava o posto de combustível, né? Tinha churrasco, sabe? participava do ambiente. Quando um trocava de carro, todos trocavam. Quando um comprava uma DT, todos compravam uma DT, sabe? Cara, e a gente acaba vindo, trazendo isso. Pô, que época bacana, sabe? Mas Muito. reza a lenda que tu era um cara muito engraçado. E que tem alguns casos, eu queria que tu contasse que tu cavocasse um caso engraçado, pelo menos aí, que tu Poxa lembre. vida. Seja de tombo de aluno de moto, fora esse de carro. Tanta coisa que aconteceu assim, mas eu vou te dizer assim, ó, pode ser um engraçado que foi engraçado para mim, talvez não tenha sido engraçado para outros, tá? Mas assim, ó, eu vou te contar Vai, uma conta. que eu acho engraçadíssima, tá? Que é de um aluno que ele levava discos, é, LPs, né, vinil. Então, mas aí ele não podia deixar o vinil dentro do carro, porque ele disse que ia empenar o carro. Então, ele queria que eu ficasse com os vinis embaixo da árvore, numa sombra, segurando os discos para ele fazer a baliza, né? Mas eu, debaixo da árvore, não conseguia orientar ele como ele devia trabalhar com a embreagem, porque a embreagem é o pedal que faz o carro andar. Eu sempre digo, na primeira aula, eu digo ao aluno, qual é o pedal? Sabe dirigir? Sei. Qual é o pedal que faz o carro andar? Todo mundo diz a mesma coisa, acelerador. Não é o acelerador. Como não é, mas não é. Então acelera para ver se vai andar. Não vai andar, viu? Não anda. Né? Aí eu entrava, vamos dizer assim, para começar a explicar o carro. Eu começava a explicar o carro pela embreagem. E como é que eu vou explicar para o Luiz Fernando a embreagem se eu estou lá embaixo de uma árvore com os discos embaixo do braço para não empenar? O meu serviço não é cuidar de disco, é ensinar ele a dirigir. E aí, aí ficou. Chegou uma hora, um calor, um negócio assim, ó, eu digo, sabe uma coisa? Eu também sou humano, cara. Eu vou deixar que o Luiz Fernando fique se quebrando. E aí ele ficou dentro da balinha se quebrando, e nisso umas gurias que estavam fazendo aula com outros colegas ali, assim, saíram e pagaram e compraram picolé e ofereceram para os instrutores. Não, eu quero dar um picolé para os vocês estão com calor aí. Eu aceitei um picolé, fiquei comendo picolé aí. Daí o meu aluno ficou bravo, saiu do carro, tirou o sapato, tirou a meia, e todo mundo ria, né? Porque ninguém. Daí ele assim, ó, vocês estão rindo, comendo picolé? Olha aqui o meu pé! Ele queria que todo mundo entendesse. Ele estava vermelho por causa da embreagem. Então, para mim foi engraçado pelo quê? Porque todo mundo tem uma desculpa. A desculpa do cego é a muleta, entendeu? Então, mas não é embreagem. É que ele não foi para aula para aprender. Foi para aula porque ele foi levar os discos. Para ele é uma desculpa. Mas eu não posso entrar na desculpa dele. Eu estou lá para ensinar, entendeu? Então, eu deixei ali para ver. Para mim foi muito engraçado a questão dele ter saído do carro, ter tirado os tênis na meia, e aquele monte de gente, todo mundo comendo picolé na sombra, e ele no sol, assim, mostrando o pé para todo mundo, sabe? É uma cena engraçada, e junto com essa graça que eu acho, vem aí... Mas entortou os vinil, não?
Não, o meu trabalho é sempre bem feito. Eu como picolé com a esquerda e seguro os vinil com a Sabe o que eu direita. achei que tu fosse falar? Eu achei que tu fosse falar que ia precisar. Eu não conhecia essa história. Eu achei Ah, que tu fosse dizer que em algum momento tu foi dar uma orientação para ele e deixou os vinil no banco ali fora. ah. E tu ia e que vocês tinham esquecido do vinil Não, ali. mas isso aconteceu mesmo, porque eu tentei por 2 ou 3 vezes falar com ele, mas daí como ele ficou bravo, que os vinil e o empenar, não sei o quê, aí eu pensei, não, eu vou comer um picolé, velho, vou deixar esse cara que se quebrar, porque não quer me ouvir, né? Ele vai Ah, entender que é a embreagem que está sendo o problema, não é? Não tem que ficar acelerando, não acelerando, é a embreagem, o carro está virando roda. Mas é. aí ele ficou bravo, né? Aconteceu isso. Então foram tantas coisas. Eu tive, uma outra cena engraçada que não, tipo assim, para o aluno, eu virei o herói. Para mim foi engraçado. Agora, para o cara, para o outro motorista do outro veículo, não foi nada engraçado. Nós estávamos no RIPS da 24 de outubro. Meu aluno eu ensinava, que nem eu te falei, aonde tivesse que ensinar. Não tinha trajetinho. Todo dia eu faço aquilo. Não. Um dia eu vou para o norte, um dia eu vou para o sul, onde eu achar interessante, conforme a aula que eu vou dar. Né? E aquele dia eu estava aí na 24 de outubro, e a minha aluna deixou o carro apagar. Na arrancada, assim, ela se assustou, não sei, e o carro de trás começou a buzinar, enfiou a mão na buzina e não parou nunca mais. Uhum. E a minha aluna começou a tremer assim, daí eu desliguei o carro, né? Desliguei a chave, assim, ela ficou me olhando, eu digo, calma, o que houve? Não sei, mas ele não pode buzinar. Não, mas não, deixa ele buzinar, nós vamos ficar paradinhos aqui, não tem problema. Pode deixar ele buzinar, vamos conversar a mesma coisa. O que tu fez ontem? Me conta. Tu veio tão bonita para a aula. Então eu tirei o foco dela, do trânsito. Ela adorou, porque daí ela viu que eu não estava brincando, que eu estava falando assim, não, deixa ele fazer o que ele quiser. E aí o cara ficou buzinando, buzinando, buzinando. Uma hora ele se invocou e saiu do carro dele e veio para o nosso carro para bater boca. Só que nesse mesmo momento, vê como Deus ajuda quem madruga, né? Nesse mesmo momento que ele fez isso, tem 2 brigadianos na esquina que foram ali e chamaram, pô, senhor vê, né? Estamos aqui, aí fica difícil, né? E aí, vamos dizer assim, foi um momento em que a Brigada Militar me ajudou, não me atrapalhou. E Sim, foi lá e multou o rapaz de trás. Aí a minha aluna ria mais ainda. claro. Mas ele foi multado por quê? Porque ele está proibido buzinar, ele está buzinando aí faz 1 hora, e nós estamos parados aqui porque tu é aluna. E os guardas viram que tu é aluna porque tu está dentro de um carro de autoescola, tu diz que está autoescola. Então, nós estamos protegidos. É por isso que eu quero que tu fique calma. Porque tu está dentro de uma escola para aprender, entendeu? Quem está errado é ele, que era para dar uma ré e sair pelo lado e não falar nada. Aham. Então, isso aí foi muito engraçado também, Diogo, sabe? Legal. Não, desculpa, Lucas. Foi muito engraçado. Né? Tu tá ali, mas naquele momento não tinha graça nenhuma. Naquele momento precisava o quê? Uma boa calma, um pouco mais de calma e um pouquinho mais de calma, que nem os chineses dizem. E Sim. resolver, né? E resolver. Sim. Vou pedir para o Marcondes deixar aí uma mensagem final, né? A gente sabe que naquele tempo não tinha tecnologia de gravação, de deixar eternizado nada, né? Então Nada, muita coisa nada. se perdeu, a não Eu ser tenho as algumas fotos que tu viu. fotos, talvez, eu tenho algumas fotos que eu vou procurar, até tinha te falado que ia tentar procurar, mas não consegui. Minha mãe está numa Sim. clínica, a gente está passando um momento meio conturbado aqui, mas eu vou procurar e com certeza a gente vai ter uma outra oportunidade. Sim. E essas fotos com certeza vão trazer outras memórias, outras lembranças dessa Sim. época, né? Eu queria que tu passasse uma mensagem final, que tu está te comunicando com instrutores novos, instrutores que já atuam no CFC, numa outra era, numa outra geração, né? Mas o que tu poderia dizer para eles? Qual é a mensagem final do nosso Papo com Café, Macá? Bom, Lucas, o que eu posso mandar para uma juventude dessa que com certeza está bem mais preparada do que eu, né? Estou fora desse, vamos dizer assim, desse segmento aí. Mas tem um segmento que eu não estou fora, que é o da vida. O segmento do ser humano, né? E o ser humano, ele não aprende só a dirigir automóvel, ele aprende a ler, ele aprende a fazer uma cirurgia, ele aprende a advogar, ele aprende um monte de coisa, a pintar uma parede.
Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais lento. Uns são mestres e outros são alunos, mas todos têm o mesmo interesse, né? Todos nós temos o mesmo interesse, que é, no caso do trânsito aí, né? É de sair de casa de manhã com uma tranquilidade que vai voltar de noite, que não vai ser atropelado, que não vai atropelar ninguém, que não vai deixar um animal ferido na rua. Então, acho que a minha mensagem é assim, ó, vamos ser humanos. Sendo humanos, a gente vai estar fazendo bem de qualquer forma, em qualquer instrumento que a gente estiver utilizando. Né? Todo mundo tem uma deficiência na vida, todos nós, eu tenho, todos vocês que estão me ouvindo aí têm também, mas a gente tem outras coisas boas, né? Então vamos tentar desenvolver essas coisas boas e olhar para todo mundo com um olhar de irmão. Né? O trânsito está matando muito mais do que a violência urbana. Né? Então, acho que esse é o papo. Saúde para todo mundo. Saúde, né? Bora! E muito surf, né, Marcelo? Né, Macaco? Surf, gurizada. Eu sou velho, não tenho velho, tem que estar no mar para não enferrujar. Gente, esse foi o Papo com Café. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe aí com os instrutores e assim a gente fica mais forte. Tá bom, gente? Tchau, tchau!